E eu já tenho o meu convidado de hoje muito especial aqui sentado ao meu lado. Hoje vamos falar sobre rejuvenescimento facial com o Dr. Pedro Melo. Olá, bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Olha, obrigada a nós por ter aceito e vamos abordar um tema. Quero saber como é que começou o percurso. Tirou medicina estética também. Terei medicina, portanto, a minha formação, eu sou médico, terei o curso de medicina em Lisboa, mas sempre tive um interesse, uma apetência muito grande pela esta área da medicina estética e da estética em geral. Não havia formação quando eu me formei, após fazer o curso de medicina. Portanto, tive que ir para fora, tive tanto em Espanha como depois mesmo no Brasil. Estive em Madrid, depois também estive no Brasil, depois também em Hannover, na Alemanha. Depois regressei a Portugal e comecei por aí, devagarinho e agora depois sempre a crescer. É uma área em que há novidades e há tecnologia sempre a aparecer, não digo quase todos os dias, mas todos os meses há coisas novas a aparecer e que sempre em prol da medicina estética e do bem-estar em geral. E para quem não sabe o que é isto, desta medicina estética, do rejuvenescimento facial, o que é que o doutor poderia explicar assim em poucas palavras, o que é que isto faz ao certo? Uma excelente pergunta. Basicamente, o rejuvenescimento facial para mim são um conjunto de técnicas médicas que podem ser utilizadas e que se adaptam a cada pessoa. São técnicas que permitem melhorar aquilo que nós temos a melhorar, ou atenuar alguns sinais da idade. Eu sou muito reconhecido pelo meu trabalho, pela naturalidade. Eu gosto de melhorar as boas características que as pessoas têm. Se a pessoa tem um olhar mais bonito, uns lábios, por que não melhorar esta zona? Ou se a pessoa tem alguns sinais de envelhecimento, rugas, às vezes um bocadinho de perda de volume, por que não restaurar, melhorar estas situações? Mas nunca no sentido uma pessoa com 60 anos parecer a ter 20. Não é isso. É a pessoa de 60 anos, parecer que tem 60 anos, mas tem um olhar ou um aspecto mais jovial, mais descansado, digamos assim, com a pele mais repousada, sem haver grandes transformações. Isto, para mim, é o rejuvenescimento facial. É a melhoria dos sinais de envelhecimento. E é muito bom esta questão da naturalidade que falou, porque há muita gente que tem medo de fazer estes procedimentos devido ao facto de haver muitas práticas que são mal feitas. Correto. E que não são com naturalidade, como o doutor tenta sempre fazer, e as pessoas acabam por ter medo de as fazer, com medo de estragar. Sim. E ficarem diferentes a outra pessoa. É verdade. Não é? É um receio muito grande que os meus pacientes têm. De ficarem, principalmente os de primeira vez, naturalmente, de ficarem diferentes do que aquilo que estão, diferentes para pior, isto é, mais artificiais, mais transformados, e de facto aquilo que eu procuro sempre fazer é exatamente isso, é respeitar a simetria das pessoas, respeitar a vontade daquilo que as pessoas querem, mas adaptar a tecnologia que existe e os materiais que existem não vão permitir fazer com que isto se realize. É importante adaptar as expectativas das pessoas ao rosto que a pessoa tem, neste caso falando só sobre o rosto, à tecnologia ou aos produtos que existem. Outro ponto muito importante que falámos aqui também é procurar que seja feito sempre por profissionais, isto é, médicos que sejam credenciados nesta área. Existem muita oferta, infelizmente por pessoas sem formação, em clínicas não credenciadas. É muito importante que a pessoa se informe de primeira vez quem é a pessoa que está a fazer. Complicações existem em todo lado, digamos assim, mas são técnicas médicas, algumas podem ter risco de deformidade, a pessoa ficar completamente transformada ou alterada, ou algumas, inclusive, podem acontecer risco de vida, e portanto é importante, quando nós entregamos o nosso rosto, a responsabilidade que estamos a depositar na outra pessoa, que a outra pessoa corresponda com uma forma segura e com uma forma que possa corresponder às expectativas. E falando agora destes procedimentos que muitas vezes são mal feitos por falta de conhecimentos adequados, o doutor já chegou a algum paciente até si com estes procedimentos mal feitos que teve que dar a volta? Infelizmente a resposta é positiva. Infelizmente sim, já tive a oportunidade de ver várias pessoas que foram fazer procedimentos em pessoas não médicos, não formados para isto. Infelizmente já vi algumas situações, umas mais sérias, outras menos sérias, o que fez com que tenha que se adaptar e remendar muitas vezes coisas que são mal feitas. Ou o procedimento foi mal feito, ou o material foi mal escolhido, ou a técnica em si não era adaptada e, portanto, muitas vezes tem que se corrigir e, portanto, depois, naturalmente, existem técnicas e procedimentos que podem ser aplicados para resolver estas complicações.
Sim, é de facto triste saber que isso ainda existe, com esta informação que hoje em dia há, até porque agora vou falar de um tema que ultimamente já não é tabu, mas há uns anos os homens, por exemplo, até as mulheres fazerem estes procedimentos estéticos era muito tabu, era visto até verdade. como algo negativo, Sim. e hoje em dia sente que já mudou, tanto Sim. homens como mulheres fazem, Sem é bastante dúvida, procurado. sem dúvida. Hoje em dia eu tenho uma grande percentagem de homens, cada vez mais, até algumas figuras públicas que eu tenho como pacientes, já se tornaram amigos até alguns, e que não procuram fazer algo para os outros, mas procuram algo para si, para sentirem melhor, para melhorar a autoestima, para atenuar os sinais de rejuvenescimento. Tem alguns atores que procuram diminuir, por exemplo, os sinais de envelhecimento, tudo muito suave, muito natural, digamos assim, mas o paradigma mudou muito, mesmo a nível das mulheres, que procuram, ainda acaba por ser a principal população que procura este tipo de procedimentos, estão mais abertas para fazer este tipo de tratamentos, não como um cuidado supérfluo ou um cuidado extra, mas quase como um cuidado de saúde, de cuidar de si. Fazem para si mesmo e não para os outros. Isto é muito importante. Nós, quando fazemos um tratamento de medicina estética, fazemos para nós mesmos. E tem havido esse despertar, tanto na parte masculina como na parte feminina, para estes cuidados serem parte de uns cuidados de saúde e não como algo, como um luxo ou como uma excentricidade. Sim, é algo já não considerado como supérfluo, Não. mas sim até algo de saúde. Sim, mesmo. algo de saúde, porque faz o cuidar da nossa pele, e o cuidar da nossa pele, as pessoas pensam, mas isto resume-se tudo a Botox e ácido hialurónico, que são os dos produtos mais utilizados. Não é bem assim. Tenho muitas consultas que acabam eu a fazer a indicação de algum creme facial, de um protetor solar, de uma vitamina C, de um creme hidratante, que pode muitas vezes, até pessoas mais novas, ou aplicação de vitaminas, por exemplo, a nível da face, que não transforma rigorosamente nada, é algo super natural, são vitaminas que são injetadas na face e que podem melhorar o aspecto geral da face sem alterar rigorosamente nada. E, portanto, é este paradigma que as pessoas têm vindo a modificar, esta ideia que as pessoas têm vindo a modificar, que estes cuidados são cuidados de saúde, digamos assim. Isto também faz parte da medicina estética, não é só tornar-nos mais belas para aquela festa ou tornar o ângulo da mandíbula ou até o queixo mais projetado para ficar mais másculo, não é isso, é cuidar de nós mesmos. Cuidar de dentro para fora também, e ainda bem que se mudaram os tempos e mudaram-se as vontades e que hoje em dia já é visto de outra forma e bem. E também queria perguntar qual é que são os tratamentos mais procurados em termos de rejuvenescimento facial. O que é que os clientes procuram mais? Existe uma oscilação ao longo do ano, digamos assim. Existe sempre uma procura mais ou menos constante, mas a nível do verão existe até facial e mesmo corporal. Começamos a ter tratamentos, procura por tratamentos focando só exclusivamente na face, de melhoria do brilho da pele. Isto é, falamos em tratamentos que permitem maior luminosidade, a preparação mesmo da pele para o verão, não é? Porque o sol é o nosso amigo, é o nosso aliado, mas em excesso pode ser muito prejudicial e pode ser um fator muito importante do envelhecimento da pele. Portanto, temos muita procura por este tipo de tratamentos. Depois do verão, temos pessoas que nos procuram para fazer peelings, para cuidar das manchas solares. Também existe agora uma procura bastante grande para o chamado rejuvenescimento facial, ou a harmonização facial. No fundo, também restaurar volumes, aumentar um bocadinho do lábio. Portanto, existe sempre uma procura constante, naturalmente com estas flutuações devido ao tempo, ao sol, mas existe sempre esta procura de uma melhoria das rugas e da restauração do volume, digamos assim. Portanto, tivemos aqui então, no fundo, dividido em duas partes, antes do verão e depois após do verão. Exato. Por acaso não tinha essa noção, é super engraçado. E ainda é mais notório a nível do corpo. Nesta altura começa a haver muita procura para tratar a celulite, gordura localizada, estrias. Portanto, existe esta procura muito intensa que, após o verão ou nos períodos de inverno, não é tão procurada. E, portanto... Olha, doutor, e onde é que o podemos encontrar a nível de redes sociais, a sua clínica? Muito bem. A forma mais fácil, eu tenho as redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram, Dr. Pedro Melo. É muito fácil chegar até mim, eu também respondo às perguntas e, portanto... sigam por lá, já sigam, sabem. Passem por lá, deixem o like e façam uma pergunta, nem que sejam olá.
E também tenho o meu próprio site, o drpedromelo.pt, tem lá as informações todas, aquilo que eu faço, os tratamentos, o antes e o depois, que é algo que é muito procurado, que as pessoas querem saber e querem ver os seus resultados. E podem me encontrar fisicamente, digamos assim, a minha clínica fica em Lisboa, na Avenida Fontes Pereira de Melo, número 31, mesmo em frente ao Teatro Vilaré, chama-se Art Beauty Clinic, e estou à espera de uma visita da vossa parte. Fica o convite já feito para tu que estás aí a ouvir desse lado. Portanto, o Dr. Pedro agora vai se despedir, mas se tiveres alguma dúvida, já sabes, podes falar connosco, ou mesmo para o Instagram ou o site do Dr. Pedro Melo. E agora, infelizmente, vamos dizer adeus, mas o Dr. Pedro está grande. sempre E até à próxima. convidado.